Pessoal, boa noite mais uma vez, né? Sejam bem-vindos à aula de hoje. A gente vai terminar a aula passada, né? A gente estava falando aí sobre o Código de Ética da Enfermagem e a gente vai continuar falando aí sobre o capítulo 2, que é o capítulo dos deveres, certo? Quais são os nossos deveres como enfermagem, né, diante aí a nossa sociedade, ao nosso trabalho. Então, no artigo 41, ele fala prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza, né? Então, isso reflete a questão do atendimento de enfermagem, onde a gente não deve optar, né, por pessoas que são, digamos assim, de diferentes raças, diferentes do que elas acreditam, ou seja, pessoas que a gente sabe que tem diversas, né? Então a gente não deve fazer nenhum tipo de discriminação. A gente pode estar muito bem aqui em um hospital e chegar um bandido, né? E nem por isso a gente vai deixar de atender, certo? O artigo 42 fala de respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão, livre e esclarecida sobre a sua saúde, né, em relação ao bem-estar, ao conforto, em relação às ações necessárias aí de acordo com o Código de Ética, tá? Então, assim, quando a gente fala para o paciente, né, a gente deixa o paciente também decidir. Nas nossas próximas aulas, a gente vai estar falando sobre a questão da própria autonomia do paciente, né? Existem alguns países que eles permitem um tipo de ação que é chamado de suicídio assistido, né? A gente vai estar discutindo isso aqui na nossa aula de quarta-feira, certo? E aí eu vou mostrar para vocês o meu ponto de vista, o ponto de vista do nosso Código de Ética da enfermagem, mas aqui no artigo 42, ele fala sobre a tomada de decisão em algumas situações, né? Por exemplo, em situação que vai envolver aí o conforto, o bem-estar e o tratamento do paciente, ou seja, o paciente ele deve ser esclarecido das ações que vão acontecer com ele. Então, o paciente está internado, vai passar por um procedimento. Ele precisa tomar ciência daquele procedimento, né? Os profissionais de saúde eles devem orientar o paciente, certo? Parágrafo único, né? Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne às decisões sobre os cuidados de tratamento, ou que ela deseja receber, ou que ela não deseja receber naquele momento. Então, o paciente ele tem uma certa autonomia, certo? Quando esse paciente ele está consciente das suas vontades, das suas ações, ele está muito bem orientado, então ele consegue tomar decisões. Quando ele não está, aí quem vai resolver a situação é a família, né? Ou uma pessoa que é o representante legal dele, que vai responder por aquelas ações, por aquelas decisões que o paciente possa vir tomar, ok? Todo mundo entendeu, gente? Tudo certinho? Professora, boa noite. Sou a Ediane, porque eu tô aqui no interior, a internet tá ruim, viu? Em vez em quando tá Tá caindo, mas eu tô certo. ligado na Tá aula. ótimo. Só em você entrar já é de bom tamanho, viu? Tá bom, porque aqui é ruim mesmo no interior. Tranquilo. Então, pessoal, falando aqui do artigo 43, né? Respeitar o pudor, olha que interessante, né? Quanto é importante o pudor, a privacidade, a intimidade daquela pessoa, né? Principalmente se for uma mulher, se for uma pessoa mais idosa, que sempre tem aquela vergonha, né? De expor as partes íntimas. Então, ter todo esse cuidado, né? Durante todo o ciclo vital, não somente em relação as mulheres e idosos não, mas em relação a todo o público, né? Desde o bebê até a pessoa idosa. Respeitar o pós-morte, isso é muito importante. Nosso Código de Ética ele frisa isso.
né? Eu vejo assim alunos querendo levar câmera fotográfica, levar o celular, né? De bater foto de pacientes, muitas vezes que estão na UTI em estado crítico, só para postar que está estagiando naquele setor, né? Então, assim, a gente deve respeitar, é totalmente proibido entrar em uma UTI com aparelho eletrônico para filmar, para bater foto. Isso aí é falta de respeito com o paciente, tá certo? Porque imagina você estar naquele local, se fosse uma pessoa da sua família, né? A gente fica assim imaginando, fosse alguém da nossa família, a gente queria que isso acontecesse? Que uma pessoa de fora viesse bater foto da nossa família e tá postando? Então, isso é algo muito grave, né? Algo muito sério. O nosso código de ética ele fala sobre isso. Então, qualquer visita que vocês forem fazer, seja na UTI, seja no próprio IML, né? A gente não deve jamais faltar o respeito com aquele corpo, né? Mesmo no pós-morte. Então, nada de estar batendo foto, é totalmente proibido, tá bom? Não é porque a pessoa tá morta que a gente não vai ter respeito, né, gente? E aí falta empatia, realmente. E aí o artigo 44 diz prestar assistência de enfermagem, desculpa, gente, em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais, decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria, né? Isso quer dizer que existe alguns movimentos que a própria enfermagem ela pode estar fazendo, né? Por exemplo, a questão sobre a greve, né? É direito do profissional fazer greve. Agora, o que não pode fazer é pegar 100% de todos os profissionais da enfermagem e parar o setor, não. Nós não podemos fazer isso. Porque a gente tem que gerar segurança para o paciente, ele tem que receber o atendimento, principalmente em setores de urgência e emergência. Será respeitado o direito de greve, eu acabei de falar, né? O direito de greve nos casos de movimento reivindicatórios da categoria. Porém, portanto, deve ter os cuidados mínimos garantidos em relação à assistência segura. Ou seja, mesmo com a questão da complexidade, a gente deve ainda prestar, né, assistência para aquele paciente. Então, nós não podemos parar 100% da nossa categoria não, porque a nossa categoria ela envolve vida, né? Cuidado diretamente com a vida. E muitos cuidados que deixam de ser prestados, o paciente pode acabar morrendo por falta de cuidados, por negligência, ok? Prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Olha aí, as 3 palavrinhas-chave, né, importantíssimas quando a gente fala de ética, tá? Eu queria até que vocês anotassem essas 3 palavras, que são muito importantes. Nas nossas próximas aulas, né, nas próximas disciplinas, a gente vai estar discutindo sobre essas 3 palavras, principalmente na urgência e emergência, tá? Então, por exemplo, o que é imperícia? Imperícia é a falta de conhecimento ou habilidade específica para desenvolver alguma atividade, seja ela técnica ou científica. A pessoa está exercendo um cargo que ela não tem conhecimento suficiente para estar ali. Ela não tem habilidade específica para ela assumir como enfermeiro aquela atividade. Por exemplo, um auxiliar de enfermagem. Na hora que ele está querendo ser enfermeiro, fazer as ações da enfermagem, ele está agindo com imperícia, por mais que ele seja da categoria de enfermagem. Por quê? Porque vai faltar muitas vezes conhecimento de agir como enfermeiro e ele nem pode fazer isso, né? Então, tá totalmente assim errado a gente ultrapassar, né, as atribuições dos nossos colegas. O que é negligência? É a falta de cuidado, é o desleixo, muitas vezes proposital ou não. E aí vai depender da situação. Então, por exemplo, a gente sabe que tem que administrar um medicamento X no paciente às 9 horas da manhã. E a gente só se lembra de fazer a medicação às 11 horas da manhã. Olha aí a diferença, 2 horas. Então, isso aí a gente está sendo o quê? Negligente.
Outro ponto, paciente fez cocô e é papel trocar a fralda dele. Faz parte da equipe de enfermagem, né? A gente não pode deixar o paciente sujo, porque isso contamina, isso gera índices grandes de infecção. E a gente deixa lá, o paciente lá, com a fralda, todo cagado o dia todo. Isso é negligência, tá? Imprudência, falta de reflexão ou precipitação em tomar certas atitudes. Você está sendo imprudente, você sabe o que tem que fazer e muitas vezes a gente se precipita de fazer uma determinada situação, de tomar atitudes que eram para ser tomadas e toma outras totalmente diferentes. Então, eu estou sendo imprudente. Se eu estou com um determinado medicamento X, um anti-inflamatório, que é para ser administrado, e eu antecipo o horário, eu estou fazendo o quê? Estou me precipitando. O que eu tenho que fazer naquele determinado horário ali, tá certo? Então, são 3 pontos altamente assim, importantes, né, que o nosso próprio código de ética ele vê sobre isso. Todos entenderam, pessoal? Essas 3 palavrinhas são importantes, né? Vocês anotem para poder a gente discuti-las, né, durante o nosso curso de enfermagem. E aí, recusar-se a executar a prescrição de enfermagem no qual médico ou de enfermagem que não contém assinatura nem registro profissional. Com certeza, né? A gente, como é que a gente vai fazer algo se não tem ali prescrito? Ou se tem prescrito, mas que é um nutricionista que passa. É um assistente social que passa. Que não pode nem estar passando, né? Então, isso é algo muito sério, tá? Eu, Maeva, eu tenho muito cuidado em relação a isso, né? Por mais que eu seja professora, estou com aluno em campo de estágio, como eu fico, a gente tem que ter todo esse cuidado. Já chegou para mim prescrição de enfermeiro com antibiótico. Que a gente sabe que alguns antibióticos não podem ser prescritos pelo enfermeiro. Isso vai depender muito da portaria municipal, vai depender do que o PSF fala, né? Então, tem que ver aí essas portarias se são permitidos ou não. Como também já aconteceu de nutricionista prescrever antibiótico para o paciente. O que tem a ver a nutricionista prescrever um antibiótico? Vocês estão entendendo como isso é grave? Então, assim, às vezes falta conhecimento, às vezes ocasiona aí uma imprudência, uma negligência, tudo isso. Então, eu só vou fazer aquele medicamento que eu preparei, não que o outro colega fez, mas eu tenho que fazer o que eu fiz, para me ter certeza do que eu estou fazendo, tá? E ainda quando vir uma receita, eu tenho que conferir o registro do profissional. Tenho que ver se está assinado. Eu só posso fazer medicação injetável, por exemplo, se eu tiver com receituário. Eu, Maeva, jamais faço medicação. O paciente chega para mim, aplica aqui o anticoncepcional. Aplico não. Eu só aplico se tiver a receita. Ah, eu sou chata? Prefiro ser chata, porque a gente tem que fazer o que é correto, né? Então, gente, o profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar a prescrição em caso de identificação de erro. Se você viu que tem um erro ali, que não é para estar aquele medicamento, que tem alguma coisa errada, que você não entende nem a letra, a gente vai procurar saber o que é que tem escrito primeiro e ver se está correto, né? Porque a partir do momento que a gente tem dúvidas, a gente não faz. Na dúvida, não faça. É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em uma situação, que é o caso de urgência e emergência. Gente, na urgência e emergência, muitas vezes não dá tempo o médico fazer a receita à mão ou digitar no computador. Porque é tão rápido e cada minuto ele é uma vida, né? Cada minuto perdido, o paciente vai perdendo vida. Então, não dá tempo. Às vezes, é oral mesmo. E aí, ele pode fazer isso. Por quê? Porque está numa situação de emergência. Muitas vezes, ele fala, olha, fulana, prepara uma ampola de adrenalina, porque o paciente está em choque anafilático. E aí, você faz, como técnico de enfermagem, que você sabe que a adrenalina pode ser feita em caso de choque anafilático. Aí, a gente tem que ter conhecimento de quê? De farmacologia. Por que administra a adrenalina? Entenderam?
Posicionar-se contra e denunciar os órgãos competentes por causa de ações e procedimentos errados, né, da própria equipe de saúde, na equipe que você convive, em relação à imprudência, negligência, ao paciente, né, imperícia, visando aí totalmente o direito da pessoa, visando a proteção, né, em relação à família, ao paciente, coletividade, sociedade. Então, vai envolver tudo isso, tá? Então, se você não vai fazer algo que você vai pôr em risco a vida daquela pessoa, né? A gente tem que ter prudência, tem que saber o que é que está fazendo, certo? Eu sempre digo, pessoal, que a enfermagem, ela é uma profissão super difícil. Você tem que não só amar, né? Porque amar é muito fácil, mas a gente tem que dar o nosso melhor, sabe? Porque são vidas em jogo ali. É diferente do área administrativa. Na administração, se a gente deixar de assinar um papel, a gente imprime outro papel e assina. Já na enfermagem, não. A gente pode chegar até a matar, né? Eu pedi para vocês até assistirem durante esses dias, quem tiver a Netflix, assistir o filme Enfermeiro da Noite. Gente, aquele filme serve de lição pra gente como enfermagem. Quem aqui já viu esse filme? Quem de vocês já conseguiu assistir? Exatamente. Ele mata muita gente. E na vida real, aquilo ali foi baseado na vida real, né? Ele chegou a matar para mais de 400 pessoas. Imagina aí a situação, né? Então, aquele filme envolve totalmente os aspectos éticos, né? Então, assistam. Quem não viu ainda, aproveite, assista, porque realmente vale a pena a gente poder tirar lição pra gente, certo? Aquele filme, ele serve como aprendizado pra gente. E a gente começa a detectar os erros, os problemas que ele passava, até mesmo psicológicos, né? E que acabava afetando a assistência de enfermagem. Que tudo isso aqui ele fez, ó. Ele agiu com imperícia, negligência e imprudência. Esses 3 pontos aí, certo? Então, gente, prestar assistência de enfermagem é prestar qualidade de vida, né? Que a gente pode, assim, fornecer tanto a pessoa, a família, né? Durante todo o processo de nascer, de viver, de morrer e de luto. Então, nós somos, assim, eu digo que a gente é sempre a área que sempre pega os extremos, né? A gente sempre pega do bebê ao a pessoa que morre. A gente consegue acompanhar todo o ciclo vital desse ser humano, né? Olha que linda, né? A enfermagem é conseguindo acompanhar todo esse ciclo vital. Então, no caso aí, por exemplo, que a gente vai estar falando aqui na próxima aula sobre os cuidados paliativos, né? Eu acredito que essa aula seja aula de quarta-feira, que eu estava até montando. A gente vai discutir um pouquinho aí os cuidados paliativos em pacientes para poder fornecer a parte do conforto, né, físico, psicológico, social, espiritual, em pacientes que têm um risco muito grande de morte, em pacientes que têm doenças muito graves. Então, a gente vai estar discutindo aí um pouquinho aí sobre eutanásia, importante, né, a gente está vendo sobre isso, ortotanásia. Então, será aí na nossa próxima aula, certo? E aí, pessoal, disponibilizar assistência de enfermagem à coletividade em caso de emergência, epidemia, catástrofe, né? Quantos enfermeiros não foram convocados em relação à pandemia que teve agora recente, do Covid? Muitos enfermeiros foram convocados de todos os estados, né? Para poder trabalhar nessa pandemia, para poder diminuir aí os casos, diminuir o índice de mortalidade em relação aos pacientes. Assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, né, em relação ao representante legal ou decisão judicial. Pessoal, é aquilo que eu falei, né? A gente só vai fazer aquilo que é autorizado fazer. Claro que vai depender de algumas situações, né? Vai ter situações de emergência que não vai ter como a gente perguntar, né? A gente vai estar agindo. Mas se o paciente estiver consciente, orientado, a gente vai falar o que é que está fazendo, qual é o tratamento que vai estar disponível para ele, né?
dependendo do caso. E aí precisa desse consentimento prévio, né? Ou dele ou de algum representante legal, certo? Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticado individual ou em equipe. Então, tudo que a gente faz, a gente responde legalmente, tá? Tudo. A gente está sendo vigiado direto, né? Só basta a gente postar algo nas redes sociais. Pronto, já era. Postou algum erro, pronto. Ou muitas vezes o seu colega mesmo vê o que você está fazendo e te denuncia. Pode acontecer também, né? Então, qualquer situação, nós vamos ter responsabilidade por aquilo ali. Ou uma responsabilidade individual, por alguma falta cometida, algum erro, alguma imperícia, negligência ou imprudência, né? Ou até falta de conhecimento do fato, ou responsabilidade coletiva, dos dois. Você vai responder individualmente como técnico de enfermagem, como enfermeiro, ou vai responder como equipe, certo? Por exemplo, o cara lá do filme, ele chamaram também a equipe, né, para poder conversar. As pessoas que estavam ali investigando ele, aquele enfermeiro, estavam investigando também a equipe que ele trabalhava. Então, ele foi indiciado e o pessoal também foi investigado para saber se batia as informações. Então, quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída de acordo com o ato praticado, que é algo que deve ser analisado, né? E aí vai depender do que foi, do que aconteceu, né? O que foi que aconteceu para poder gerar aí essa situação em relação ao conselho, em relação à polícia, né? Qual foi o ato assim praticado, certo? Manter sigilo sobre o fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional. Ou seja, você está exercendo a enfermagem e aí você recebe um caso de um paciente que conta uma história para você. Conta algo que ele pede sigilo. E aí a gente terminou o nosso expediente, a gente fica espalhando para os 4 cantos da terra. Fala para todo mundo, fala para o vizinho, fala para o amigo, fala para a mãe, o pai, o marido. Conta para todo mundo. Isso a gente está infringindo o código de ética. Por quê? Porque existe um sigilo, a não ser que seja por determinação judicial. Aí a justiça pode quebrar o sigilo dependendo da situação. Ou o representante legal, se a pessoa for de maior, por exemplo, aliás, de menor, por exemplo, e ela tem um representante legal por ela, né? A família. Dependendo do caso, nós vamos quebrar o sigilo. Mas o código de ética, ele pede para manter aí o sigilo, né? Importante, principalmente dentro dos consultórios. Permanece o dever, mesmo quando o fato seja de conhecimento público, ou em caso de falecimento da pessoa envolvida também. Vai ter situação que a gente vai ter o respeito, como eu falei, né, em relação ao corpo, em relação a comunicar a família. Tem que saber comunicar a família. Pelo telefone, não é dito que, sua mãe morreu, seu pai morreu. A gente não pode fazer isso não, gente. Né? A gente tem que ter toda uma preparação de como é que isso acontece. Eu digo porque quando a minha mãe morreu, né, eu perdi minha mãe, foi em 2017. E aí eu vivenciei tudo isso, né, a questão do luto, da perda. E aí eles ligaram para mim, ela estava na UTI, eles ligaram para mim, foi o assistente social, ligou para mim, disse, olha, sua mãe deu uma piorada, você pode vir aqui? E aí eu fui, estava até com a minha avó no carro, né? E aí, nesse dia a polícia até me parou, eu tinha esquecido de pagar o IPVA.
e a minha mãe morrendo no hospital, né? Então, assim, sempre acontece alguma coisa, né? Mas aí, quando eu cheguei, eles prepararam todo o ambiente para poder falar, porque não é fácil, né? A gente não pode estar aí falando pelo telefone, tá certo? Então, gente, esse fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida ou dignidade, quando vai envolver aí a assistência. Então, tudo que vai envolver aí prejuízo para a pessoa, que vai ameaçar a dignidade humana dela, que vai ameaçar a vida dela, isso deve ser falado, né? Isso deve ser revelado, tá bom? Mas somente nesses casos. O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade, com certeza, né? Só que aí vai depender da situação, como eu estou falando, né? Vai situação que a gente vai manter o sigilo e vai ter situação, principalmente situação judicial, onde a gente vai quebrar esse sigilo aí, certo? É obrigatória a comunicação externa para os órgãos de responsabilidade criminal, independente de autorização. Quando, por exemplo, a gente tem violência de criança, adolescente, idoso, pessoas incapacitadas, a gente não vai pedir autorização para estar relatando isso, não, certo? Porque isso aí é uma responsabilidade de alguns órgãos e nossa também de estar identificando esses casos, certo? Então, a gente deve fazer, sim, essa comunicação com os órgãos competentes, tá certo? Até mesmo em caso de suspeita de violência, tá? Acionar aí o serviço social, acionar o órgão criminal, a polícia, seja quem for. Até o nosso próprio conselho, né, se for o caso. E aí, pessoal, em caso, por exemplo, também de violência doméstica, né, a gente já sabe que acontece demais isso, né, muito, ou independente também de autorização, certo? Resguardar os preceitos éticos e legais da profissão quanto ao conteúdo e imagem veiculados. Olha aí, ó, interessante. Às vezes a gente pede para tirar foto com o médico, tirar foto com a equipe de enfermagem, e muitas vezes eles não querem, mas aí tem que ser respeitado o direito de imagem. Ninguém pode chegar por aí pegando o celular e filmando ninguém, não. Acontece demais isso aí, né? Filmando. Mas também tem situação que é necessário fazer uma filmagem para provar determinado caso. Eu não sei se vocês viram essa última reportagem que teve. Eu acho que eu vi ontem no jornal uma reportagem, não sei se vocês viram, de um médico anestesista que estrupou uma paciente dentro do centro cirúrgico. Vocês viram isso aí? Esse absurdo? Não sei se vocês viram. Mas o que foi que fizeram? A própria equipe botou um celular escondido filmando, né? E aí foi pego. Aí ele relutou porque a imagem dele tava lá e tal, sem autorização, mas não tem como ser segredo aquilo ali, porque algo é um fato, né? Não tem como assim rebater, certo? Ele tem que ser punido, ele tem que pagar pelo que ele fez, né? Então tem as provas ali para isso aí. Então, nesses casos, o uso de filmagem, ela é permitida. Estimular e apoiar a qualificação, né? O aperfeiçoamento, com certeza, né? A gente deve aí, com certeza, buscar estudar, buscar fazer cursos, né? Nos aprimorar, como diz aí o artigo 55, né? Ó, aprimorar os conhecimentos, né? Em relação ao paciente, à família, à coletividade, para a gente se desenvolver na nossa profissão. Estimular, apoiar, colaborar, promover o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão também, né? Se você quiser participar de algum curso no seu local de trabalho ou na sua instituição de ensino, vocês também devem fazer isso. Não é só um direito, né? Como a gente estudou lá, mas é um dever também buscar sempre se atualizar. E aí a gente tem, ó,
Cumprir a legislação vigente para a pesquisa de seres humanos, importantíssimo, né? A gente fala aí de ética. Respeitar os princípios éticos e direitos autorais em relação a pesquisas. O profissional que vai trabalhar nesse aspecto, né? Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica científica e legalmente apto para o desempenho, né? Então, a gente só vai conseguir, por exemplo, para ir para uma UTI, o ideal é que você não vá sem experiência. O ideal é que você vá com experiência. Por isso que eles pedem muitas vezes essa experiência, né? Porque é um ambiente fechado, ambiente de pacientes críticos. Por isso é importante fazer cursos na área, né? Para você já se familiarizar. Respeitar no exercício da profissão a legislação vigente quanto à preservação do meio ambiente, tá? Então, relação ao gerenciamento de resíduos. E aí a gente fala aqui da disciplina de biossegurança. Como é que eu vou fazer o descarte de um material que é perfurocortante? Faço uma vacina, sei que essa vacina eu tenho o quê? Seringa e agulha. E o material biológico, que é a vacina, o frascozinho de vacina. Eu tenho que jogar tudo isso aí dentro do Descartex, que é uma caixinha amarela. E essa caixinha amarelinha, ela vai guardar ali o material perfurocortante. Não vou jogar no meio da rua, não. Tenho que jogar, tenho que fazer aí o gerenciamento dos resíduos de saúde de forma adequada, certo? Que até hoje eu ainda vejo gente jogando algodão dentro do Descartex. Eu não sei como é que consegue fazer isso. Porque é algo que está bem nítido, né? E lá tem escrito material perfurocortante, né? Tem tudo bem explicando. Vamos treinar? Vamos fazer uma atividade juntos? Ó, técnico de enfermagem, certo? Essa questão é para o técnico de enfermagem. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, de acordo com sua resolução do COFEN, que foi o último Código de Ética, no seu capítulo 2, vai abordar os deveres da enfermagem. Esses que a gente acabou de estudar, né? Então, é dever desse profissional. Letra A, prestar assistência de enfermagem promovendo a qualidade de vida, exceto em casos de violência. O que é que vocês acham? Tá verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por que tá falso? Porque tem que atender todos os pacientes, independente da situação, independente de quem seja. E aí ele coloca... Não pode excluir ninguém. E aí ele coloca o quê? Exceto em casos de violência. A gente acabou de estudar que em casos de violência a gente deve o quê? A gente deve denunciar os órgãos competentes, certo? Então já tá falso. Letra B. É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, mesmo em caso de urgência e emergência? Verdadeiro ou falso? E aí, galera? Falso. 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 Isso, falso. Porque a gente viu que a prescrição... É falso. Isso. A gente viu que pode ser feito prescrição à distância em caso de urgência e emergência. Acabei de dar aquele exemplo lá, certo? C. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais somente se tiver sido praticado individualmente por imperícia, imprudência ou negligência. E aí? Falso. Verdadeiro. É falso. Agora tá na dúvida, né? Vamos ler. Deixa ela aí em stand-by e vamos ler as outras, ó. Letra D. Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne às decisões sobre os cuidados e tratamentos que deseja ou não receber no momento que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente, ou seja, com autonomia, as suas atividades. O que vocês acham? Verdadeiro. Dá pra repetir? Falso. Vamos lá. Respeitar Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa, ou seja, as decisões da pessoa no que concerne, né, sobre os cuidados
e tratamento que deseja receber ou não naquele momento, em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente as suas vontades. E aí, confundiu foi tudo agora. Verdadeira. Vamos ler a última. Acho que é falso. Verdadeira. É falso. Manter sigilo sobre fato que seja conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com seu consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal. Complementa ainda que o fato sigiloso deverá ser revelado em situações de cuidados paliativos. Entre todas essas, qual é que vocês acham? Letra E. Eu vou na E também. Letra E. Por quê? Porque, pessoal, manter Letra S. sigilo, exceto, quando tiver determinação judicial. A gente falou que a determinação judicial tem quebra de sigilo, né? Certo? E ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou do seu representante legal. A gente também viu que a pessoa pode autorizar ou o representante, né, legal dela. Ou ainda pode ser revelado em cuidados paliativos, com certeza. O que é cuidado paliativo? É aliviar a dor do paciente muitas vezes, trazer um conforto, trazer um bem-estar para ele naqueles momentos finais de vida, tá? Então, muitas vezes o sigilo tem que ser quebrado ali. Por quê? Porque deve ser comunicado à família o que está acontecendo com ele. Muitas vezes esses pacientes estão em coma, estão inconscientes, né? Então eles precisam de um representante legal para ouvir o que está acontecendo. Então nessa questão é a letra E. É a mais correta aí, certo? Vamos para o capítulo 3, que é o capítulo das proibições, certo? Capítulo das proibições. Artigo 61. Executar ou determinar atos contrários ao Código de Ética, ao exercício da enfermagem. Tudo aquilo que você fizer contrário ao Código de Ética, você está fazendo algo errado, né? Então, já é proibido você descumprir o Código de Ética, ter ações contrárias ao Código. Porque o Código vem para nos orientar, para dizer, olha, você deve fazer isso, isso, isso. É seu direito isso, 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 né? Executar atividade que não seja da sua competência. Olha aí, ó. Como é que eu vou fazer, como é que o técnico de enfermagem vai prescrever um medicamento se ele não se aprofundou mais na farmacologia? Gente, tem técnico de enfermagem que dá um show na farmacologia. Por vários anos de experiência, de conhecimento, tem eles que dão até um show em cima de um enfermeiro, certo? Só que não pode prescrever nada, certo? Não pode prescrever nada. É isso mesmo, Lari. Os cuidados paliativos o Pelé está passando. É isso mesmo, concordo, certo? Então, não executar nada fora de sua competência técnica. Por isso que o código vem para dizer, olha, é teu dever fazer isso e o teu direito fazer isso, tá? Colaborar ou acumpliciar-se, ser cúmplice com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e princípios que vão trazer aí o exercício profissional da enfermagem. Então, ter conhecimento importantíssimo do Código de Ética, ter conhecimento da legislação, até do Código Penal a gente deve ter conhecimento, tá? Provocar, cooperar, ser conivente, ser omisso também diante de qualquer situação de violência. Acabei de dizer, né? Olha aí, ó. Não ficar calado, não cooperar, não provocar, né? Só em você ser omisso, você já está errado. A gente deve participar aí os órgãos competentes, certo? Aceitar cargo, função ou emprego em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional, bem como pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega de forma desleal. Então, por exemplo,
Você tá com um colega seu contratado. Aí você é amigo do chefe dele. Você tá precisando de emprego. Aí você conversa com o chefe do seu colega, que também é técnico de enfermagem, né? Aí você conversa, olha, eu tô precisando muito do emprego, tenho que trabalhar nesse posto de saúde, eu tô desempregado. E aí, como é que você pode fazer para mim? Aí o chefe põe o funcionário para fora para poder você ficar no lugar dele. Então, isso aí é uma concorrência desleal. A pessoa teve que sair do cargo para poder você ficar no canto dele. Erradíssimo, né? O Código de Ética fala que isso não pode acontecer, certo? Permitir que seu nome conste no quadro pessoal de qualquer instituição quando você não exerce mais a enfermagem. Existe um quadro de profissionais, né? Uma lista de profissionais que fazem parte daquela instituição. Então, no momento que a gente sai, a gente deve comunicar, a gente passa por todo aquele trâmite, né, em relação ao RH, para sair daquele local. E a gente deve tirar o nosso nome desse quadro de pessoal, né? E aí o setor de RH deve orientar o profissional como é que faz. Receber vantagens da instituição, né, em relação ao paciente, família, coletividade, por qualquer benefício diferenciado. Então, por exemplo, aquela questão do toma lá da cá. Você está trabalhando no hospital, principalmente público, né? Aí o paciente, olha, chama ali você e diz, olha, se você der mais uma atençãozinha aqui para minha mãe aqui que está muito mal e tudo, eu vou te dar aí R$100. Ou seja, troca de dinheiro. Erradíssimo, né? Tá proibido aí dentro do Código de Ética. Da gente aceitar esse tipo de situação, certo? Deixa eu descer aqui. Valer-se quando no exercício da profissão de mecanismo de coação, omissão, suborno, qualquer tipo de vantagem. Foi esse exemplo que eu citei, né? Nesse minuto. Utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito, preconceito contra a dignidade da pessoa, né? E com isso vai dificultar o exercício profissional. Não é porque é um enfermeiro-chefe que deve impor ao profissional certas ideologias políticas. Então, por exemplo, o enfermeiro-chefe vai discutir política com o técnico que trabalha com ele. Tá errado no Código de Ética. Você tem que respeitar. Por mais que a gente não concorde, por mais que a gente veja que tá errado, mas infelizmente a gente tem que concordar com a posição do outro. Isso é democracia, certo? Utilizar os conhecimentos de enfermagem para praticar atos como crimes. Olha aí, ó. Crime, por exemplo, eutanásia. Eutanásia aqui no Brasil, você matar um paciente, como o enfermeiro do filme fez, ele matou diretamente o paciente, né? Ele sabia do que estava fazendo. Então, cometer um crime desse ou contravenção penal, a gente vai responder legalmente por isso, certo? Muitas vezes o profissional vai preso, vai ser cassado, não vai poder mais trabalhar, exercer a sua profissão, certo? E vai responder judicialmente. Promover ou ser conivente com injúria, calúnia, difamação de pessoas, de colegas de trabalho, de família, de membros da própria equipe, de outras instituições, de organizações da enfermagem. Com certeza, né? Como é que a gente vai acusar um colega que tirou algo de alguém se a gente não tem prova? Isso é muito sério, sabe, gente? Tem pessoas para tudo, né? Tem pessoas que chegam para você e dizem, olha, você não sabe o que foi que aconteceu. Fulano fez isso, isso, isso. Só que a pessoa tem que ter provas. Hoje em dia, boca não resolve nada. Você falar de alguém, vocês concordam comigo? Que falar de alguém por boca não vai resolver nada. Você tem que ter prova para aquilo ali. Certo? Por isso que com o médico, botaram lá o celular gravando dentro de um armário. Porque só assim ia ter prova, porque ficava a palavra dele contra
o pessoal que estava acusando, entendeu? Então, hoje, gente, boca não resolve nada, certo? Então, tem que ser tudo por escrito, tudo anotado no prontuário, bem direitinho. Ó, só para vocês terem ideia, quando eu fico lá no posto de saúde, eu fico só observando as ações dos profissionais. Tem uma profissional que, assim, eu tiro o chapéu para ela. Pense numa professora excelente, inclusive ela é professora atualmente da escola JK, de vocês, né? Ela dá a disciplina de biossegurança. Mas eu tiro o chapéu para ela. Por quê? Porque ela já chega anotando no livro de ocorrência as coisas. Ou seja, ela anota tudo o que acontece. Eu fico assim impressionada do texto, desse tamanho que ela escreve. Aí uma vez eu perguntei, né? Marlene, vem cá, por que tu anota tanto nesse livro? Ela disse, mas eu tenho que anotar tudo. Tudo o que acontece eu estou me respaldando legalmente aqui. Porque o livro de ocorrência também é um livro de documento, né? Então, qualquer ação, qualquer situação que aconteça no posto, a gente tem que anotar e tem que ter testemunha, certo? Então, aí fica a dica aí para vocês. Então, nada de boca resolve. Tudo tem que ser registrado, anotado, filmado, fotografado, desse jeito. Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito complicada, né? E aí, gente, aí fala de praticar, ser conivente, a gente já falou, né? Contravenção penal, provocar aborto, olha aí, ó. Provocar aborto, cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente. Nós ainda vamos estudar na nossa última aula um pouquinho sobre o aborto, certo? No Brasil, é totalmente proibido. Em alguns países, isso já acontece. Naturalmente. Você tira a vida assim, de um ser humano de forma natural mesmo em outros países. Mas aqui, graças a Deus, é proibido. Exceto em algumas situações, né? Que ele fala de estupro, de casos desse tipo, certo? Porque, gente, aqui você está praticando uma eutanásia, né? Porque você tá, não só porque é uma pessoa já formada, mas é uma criança que está ali, é uma vida. Então você está acabando, está cooperando com aquilo ali. E o código proíbe essa ação, né? Nosso código de ética daqui do Brasil. Porque, como eu falei, tem muitos países afora que o negócio é sério. Só mostrando para vocês o que é que eles fazem, né? Aí vem, ó, nos casos permitidos pela legislação, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre a participação, né? Para que seja, para dar continuidade à assistência ou não. Então, por exemplo, uma criança que engravida, né? Uma de menor. E aí, como é que fica, né? Muitas vezes é o pai e a mãe que vai responder por ela. Tem um representante legal porque ela é de menor. Tá? Mas ela é ouvida, ela é acolhida, e aí eles vão tomar as medidas, né, que eles querem, certo? Mas sempre obedecendo às legislações e sempre tendo atenção, né, em relação a esses pontos, certo? Muito cuidado, né, com o que a gente faz, com o que a gente fala pro outro, com os nossos atos, não ser conivente com esse tipo de situação, né, proibido, ó. Praticar, promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa. Pronto, tá aqui. O que eu já falei aqui para vocês. A gente vai discutir aí nas próximas aulas. Sobre a questão de antecipar. O que é eutanásia? É antecipar a morte de alguém. Como é que eu posso chegar e tirar a vida de um ser humano? Quem somos nós? Não sei se vocês concordam comigo, né? Quem concorda aí, dá um ok aí, dá um oi. Porque, assim, quem somos nós, na minha opinião, para tirar a vida de alguém, né? A vida, muitas vezes, não pertence a gente, né? Então, negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre, é você ver que o paciente está precisando de você e você nega totalmente a assistência. Que tipo de enfermeiro você é? Que tipo de técnico você é? Não é verdade? Então, isso é muito sério. Então, o que a gente vai se basear para as nossas ações? Pelo Código de Ética vigente aqui no Brasil.
Gente, eu tava assim estudando e montando a aula de quarta-feira, né? Eu sempre sou bem antecipada. Eu já tava estudando e montando a aula de quarta. Mas, gente, eu fico assim impressionada com o que eu tava estudando. Por exemplo, a Suíça. Fiquei impressionada como a Suíça é um país tão assim de pessoas, né? De alto nível e tal, país de primeiro mundo. E eles aceitam o suicídio assistido. Independente de você ter uma doença ou não, você indo para lá, você pode morrer, optar por morrer. É incrível como eles deixam totalmente o paciente para se decidir o que é que ele quer. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, o paciente ele pode se arrepender. Quer dizer que vai tomar o comprimido, ele vai morrer depois. A vida é só uma. Não tem como voltar atrás. Gente, é a única decisão da vida, com toda certeza, que a gente não consegue voltar mais atrás. E a única certeza que a gente tem na vida é essa, que um dia a gente vai morrer, né? Então, eu sempre penso dessa forma. Quem somos nós para tirar a vida de alguém? E quem somos nós para cooperar com esse ato? Certo? Ah, bacana, eu vou assistir esse filme. Como eu era antes de você. Bacana, eu vou assistir. Eu não vi ainda, né? Vou até anotar aqui para não poder assistir. Peraí. Eu amo filme, gente. Pra mim, o filme me engrandece muito quando eu vejo um filme assim. Show. Eu vou assistir, certeza. Então, negar assistência de enfermagem, executar procedimentos, né? Ou participar de assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa, né? Exceto em situação de morte, tá certo? Situação assim de risco iminente, né? De morte. Administrar medicamentos, isso aqui é um ponto importante, ó. Administrar medicamentos sem conhecer a indicação, a ação da droga, a via de administração e o potencial risco. Tudo vai envolver farmacologia, né? Vocês ainda vão cursar essa disciplina, aproveitem ao máximo essa disciplina, é uma das mais importantes do curso, certo? Sobre os medicamentos. Por que eu estou dando para o paciente uma dipirona? Por que eu estou dando uma amoxicilina para o paciente? Então, eu tenho que saber a ação dessa droga no organismo. É o mínimo que a gente deve saber. Não precisa nem saber de dose, porque calcular a dose compete ao médico. Porém, nós da enfermagem passamos por esse filtro. O médico prescreve o medicamento, a receita chega na nossa mão e nós vamos peneirar essa receita. É um filtro. Para mim, a enfermagem é um filtro, onde ela vai perceber se é para dar realmente aquele medicamento, se ele está certo, de acordo com o caso, avaliando os riscos, a via de administração, né? Todos esses pontos. Prescrever medicamento que não estejam estabelecidos em programas de saúde. Olha aí, ó. Falei aí em relação ao fisioterapeuta que prescreve, nutricionista prescreve sem poder, o enfermeiro prescreve antibiótico sem estar na portaria do PSF ou a portaria municipal. Então, são N casos que a gente vê por aí. Executar a prescrição que vai comprometer a segurança da pessoa. Então, aí, por exemplo, aquele médico lá da reportagem, né? O que foi que ele fez? Ele administrou um sedativo e depois ele aumentou o sedativo para a paciente ficar mais sedada. Vocês estão entendendo? Então, ele fez aí um ato que ele comprometeu a segurança da paciente, certo? E a enfermagem também não sai por baixo. A enfermagem, se ela administrar uma dose a mais, ela está comprometendo a segurança da pessoa. O cara lá do enfermeiro da noite, foi o que ele fez? Ele administrou 2 medicamentos, que foi a insulina, não foi isso, gente? Foi a insulina que ele administrou? Se eu não me engano, foi a insulina e foi a digoxina, não é isso? Foram 2 medicamentos seríssimos, que baixa aí a glicose do paciente. Então, eu estou comprometendo a segurança dessa pessoa, certo? Foi durante uma cesárea, Adriana. Exatamente, um absurdo mesmo, né? O caso lá do médico, né? Absurdo, gente, absurdo. Eu fiquei morrendo de medo. Eu tava até dizendo aqui pro Henrique que no dia que eu for ter um bebê, eu quero que ele fique do meu lado.
que a gente fica morrendo de medo, né? Dessas coisas. E aí, ó, prestar serviço que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. Então, eu não vou fazer algo que não me compete. Eu tenho que saber as minhas atribuições, né? Colaborar direto ou indiretamente com outros profissionais de saúde ou áreas vinculadas no descumprimento da legislação em relação ao transplante de órgãos que tem leis para isso, esterilização, reprodução assistida, manipulação genética. Isso aqui tudo envolve a bioética, que a gente vai estar estudando também, certo? Praticar individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio moral, sexual. Olha aí, ó. Só o que a gente vê. Só o que a gente vê. Eu já tive casos de colegas, professores, que me contaram que pegaram o aluno se envolvendo com o médico da unidade, estagiando e se envolvendo com o médico. Isso é muito sério, certo? Muito sério mesmo. Então, assim, nós temos que ser profissionais. O que a gente faz, gente, a gente tem que dar o nosso melhor, certo? Se a gente escolher a enfermagem, temos que dar o nosso melhor. Aí vem a questão, ó, de o artigo 84. Anunciar a formação profissional, qualificação e título que não pode comprovar. Então, é simplesmente aquele currículo maravilhoso que você coloca. Eu sou especialista em tal canto, em tal canto, sou isso, tenho experiência tal, sem você ter. Como é que você vai comprovar aquilo ali? Né? Então, a gente tem que ser coerente e verdadeiro dos nossos atos. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio. Então, ter cuidado, né? Local de trabalho, não trazer prejuízo, não ser conivente. Produzir, inserir e divulgar informação inverídica, que não seja verdadeira, ou de conteúdo duvidoso sobre qualquer assunto. Como é que eu vou divulgar um assunto de alguém nas redes sociais? Como é que eu vou divulgar uma informação que não é verdadeira? Né? Complicado. Registrar informações incompletas, isso aqui eu já falei, né? Fazer referência a casos, situações, inserir imagens que possam identificar pessoas sem autorização, né? Então é importantíssimo a gente ter o cuidado, né, de ter a imagem de alguém sendo exposta, né? Porque a gente pode até levar um processo, certo? Registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou. Então, você fez determinada ação, se você não executou, como é que você vai assinar por outra pessoa? Entendeu? Ninguém assina nada por ninguém. Não tem amizade, não tem porque a pessoa é bonitinha. Não existe isso, não. Você faz aquela sua ação e você responde por ela. Porque aí você está no seu ambiente de trabalho. É diferente de a gente estar na nossa família, né? Disponibilizar o acesso a informações e documentos de terceiros que não estão envolvidos na assistência. Como é que eu vou envolver outras pessoas dentro da assistência da enfermagem? Negar, omitir informações falsas, declarações, né? Então, é bem complicado, principalmente quando você é chamado aí pelo conselho, né, para responder a determinada ação. Tudo bem? Vocês estão conseguindo compreender até aqui? Show! Graças a Deus, todo mundo está entendendo. Pronto. Artigo 91. Delegar atividades privativas do enfermeiro a outro membro da equipe, exceto nos casos de emergência. Então, fica proibido totalmente, assim, delegar atividades privativas a outros membros que não sejam de acordo com as atribuições dele, certo? Juliana levantou a mão, você quer falar? Não? Delegar atribuições dos profissionais de enfermagem prevista na legislação para acompanhantes ou responsáveis pelo paciente. Como é que aquele paciente está internado num hospital?
e você sabe que tem que dar um medicamento e compete à enfermagem. Aí você pega lá o cuidador e diz, olha, você vai fazer medicação tal no paciente, sem a pessoa ter conhecimento do que está fazendo, né? Então, por exemplo, em caso de atenção domiciliar, existe o autocuidado apoiado. Então, o paciente está em casa, tem um cuidador lá responsável, tem uma pessoa da família responsável. E aí, pessoal, você vai compartilhar aquele cuidado muitas vezes. Claro, de acordo com a sua competência, de acordo com a sua atribuição. Ok? E aí, gente, só um minutinho, eu tava aqui olhando aqui um negócio. Aí vem, ó, eximir-se da responsabilidade legal, ou seja, você tirar o seu corpo fora, né, da responsabilidade legal de cuidados realizados por alunos, estagiários sobre a sua supervisão. Olha aí, ó, importante o papel do professor dentro do campo de estágio, né? Você está sendo responsável por aquele aluno ali. Tem que ter muito cuidado com o que o aluno faz, porque é você que vai responder, certo? Apropriar-se de dinheiro, de bem, de imóvel público particular, né, que esteja sob a sua responsabilidade em razão do cargo, para proveito próprio. Realizar ou participar de atividades de ensino, de extensão, desrespeitando qualquer risco. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse da segurança da pessoa. Colocar a parte técnica acima da segurança da família e da coletividade. Também está errado. Ok? Falsificar resultado de pesquisa. Olha aí, ó. Resultado de pesquisa falsificado. Publicar resultados que identifique participante do estudo ou instituição envolvida sem autorização prévia, né? Tem que perguntar à pessoa se ela autoriza. Divulgar ou publicar em seu nome produção que não foi sua, que você não tenha participado. Então, se você fez uma pesquisa e você faz parte dela, você coloca seu nome. Se você não faz parte, você não vai botar um nome em uma produção científica que você não fez, né? Então, o Código de Ética, ele é baseado na verdade, na honestidade, como vocês estão vendo aí, né? Utilizar dados, informações ou opiniões ainda não publicadas sem referência, sem autor, sem autorização. Aqui é quando você vai fazer um trabalho científico, né? Você está fazendo ali a faculdade e tem, por exemplo, o TCC para você fazer. Trabalho de conclusão de curso. E aí você não cita o autor nos trabalhos, está errado, tem que citar. Apropriar-se ou utilizar produções técnicas da quais não tenha participado, que a gente já falou também. Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor, né? Porque você é enfermeiro-chefe de um determinado local, que você não participou daquela pesquisa e você quer botar seu nome só porque é bonito, só para ganhar status. E você é enfermeiro-chefe, tá errado. Então, o nosso código de ética, como eu falei para vocês, ele é baseado na verdade e na honestidade. Não pode ter mentira aqui não, certo? Ok? Vamos treinar aqui para a gente fechar essa aula. Aí daqui vou abrir aqui o outro slide para a gente começar a nossa aula de hoje mesmo. Que aqui eu estou só terminando a aula passada. Certo? Vamos lá, ó. Técnico de enfermagem. De acordo com o novo código de ética, ao técnico de enfermagem, no exercício das suas atribuições, é proibido a. Negar-se a ser filmado no ambiente hospitalar durante o desempenho de suas atividades profissionais. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Ou seja, ele não revela as informações, certo? Fazer referência a situações em grupos fechados de mídias sociais que possam identificar pessoas sem prévia autorização, ou seja, você divulga informação de paciente sem autorização dele. Executar em situação de urgência e emergência a prescrição médica na qual não conste o número do registro profissional prescritor, ou seja, do médico. E aí? Qual dessas aí é proibido? O que vocês acham? E tem C. Eu acho que é C. Eu acho que é B. E tem C. Estou na dúvida entre B e C.
a C. Gente, é a letra C. Ó, vou ler de novo. É proibido fazer referência a situações em grupos fechados de mídias sociais que possam identificar pessoas sem prévia autorização. Olha aí, ó, ele coloca até a palavra sem. Então, você está falando de alguém sem autorização dela. Vocês estão entendendo? Eu estou falando do paciente que faleceu, por mais que ele esteja morto. Mas a gente está falando desse paciente, está divulgando nas mídias sociais. Estou falando de uma mulher que ela teve uma infecção. Eu estou citando lá nas redes sociais, comentando com todo mundo, sem autorização dela. Então, é proibido fazer isso. Tá certo? Então, é a letra C de casa. Tudo bem? Tudo ok aí? Pessoal, eu vou tentar abrir aqui a outra aula. Deixa eu só entrar aqui. Pessoal, eu vou chamar aqui o Henrique. Eu não sei fazer isso aqui, não. Só um minutinho, viu? Para colocar aqui a aula. Guardei só um pouquinho. Banheiro para mim, uma outra aula. É essa aqui, ó. Só que tá abrindo aí, ó. Não é abrir, não? É, essa aí. Cara, não deu sinal, né? Cara, não deu sinal, né? Deu não, aí ele vem deixar. A menina só vai querer que vá amanhã. Não tem nada não, amanhã. Pronto, né? Pronto, vai continuar aí. Obrigada. Tá gravando? Deu pausa na gravação?